A física quântica é um ramo bem especial da ciência. Ela estuda o mundo do que é extremamente pequeno. Estamos falando de átomos e suas partes minúsculas. Essas partes incluem elétrons e fótons. A física clássica, aquela do nosso dia a dia, não funciona aqui. Essas partículas minúsculas seguem regras diferentes. Essas regras são as leis da mecânica quântica. Esse mundo é cheio de surpresas e comportamentos estranhos. Entender isso nos ajuda a compreender os fundamentos do universo. O reino quântico é incrivelmente minúsculo. Imagine um único grão de areia. Agora pense em algo muito, mas muito menor que isso. Pense menor que um fio de cabelo. Estamos falando do tamanho dos átomos. E de coisas ainda menores que formam os átomos. São as chamadas partículas subatômicas. A física clássica descreve bem os objetos grandes. Ela explica como uma bola voa pelo ar. Explica como os planetas orbitam o Sol. Mas ela não consegue explicar essas partículas quânticas minúsculas. As leis antigas da física, como as leis de Newton, falham nessa escala tão pequena. As leis de Newton são ótimas para coisas grandes. Elas preveem a queda de uma maçã perfeitamente. Descrevem o movimento dos corpos celestes. No entanto, elas não descrevem um elétron em um átomo. Elétrons não se comportam como pequenos planetas orbitando um Sol. O comportamento deles é muito mais misterioso e menos previsível. Então, os cientistas precisaram de novas ideias e novas regras. Essas novas regras formam a base da física quântica, uma revolução no pensamento. Para entender a física quântica, precisamos ajustar nossa forma de pensar. Nossas experiências do dia a dia não nos preparam para este mundo. Nosso senso comum muitas vezes pode nos levar ao engano. No mundo quântico, partículas podem existir em vários lugares ao mesmo tempo. Elas podem se comportar tanto como partículas sólidas, quanto como ondas espalhadas. Isso soa incrivelmente estranho, quase como mágica. No entanto, inúmeros experimentos confirmaram essas propriedades bizarras. Precisamos abraçar essa estranheza para explorar a fronteira quântica. É uma jornada na natureza fundamental da própria realidade. Gap 2S. Uma das ideias mais famosas da física quântica é a dualidade onda-partícula. O que é uma partícula? Pense nela como uma bolinha minúscula e definida. Ela tem uma posição exata no espaço. O que é uma onda? Pense nas marolas se espalhando na superfície de um lago. Uma onda é espalhada e não tem um lugar único e preciso. Objetos quânticos, como elétrons ou fótons, podem mostrar características de ambos. Às vezes, eles podem agir como partículas. Outras vezes, agem como ondas. Essa natureza dupla é um conceito fundamental no mundo quântico. A luz é um exemplo perfeito dessa dualidade. Às vezes, a luz se comporta como uma onda. Quando a luz passa por fendas estreitas, ela cria um padrão de interferência. Esse padrão de faixas claras e escuras é um comportamento típico de onda. No entanto, a luz também vem em pequenos pacotes de energia. Esses pacotes são chamados de fótons. Os fótons agem como partículas. Eles podem atingir um detector um por um, como pequenas balas. Então, a luz é tanto uma onda quanto uma partícula. Sua natureza depende de como a gente tenta observá-la ou medi-la. Os elétrons, que a gente costuma pensar como partículas minúsculas, também exibem essa dualidade. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que elétrons eram apenas pequenas partículas carregadas. Mas aí, os experimentos mostraram algo surpreendente. Elétrons também podem se comportar como ondas. Eles podem passar por fendas e criar padrões de interferência, assim como as ondas de luz. Essa foi uma descoberta revolucionária. Mostrou que a dualidade onda-partícula não é exclusiva da luz. Toda matéria, em um nível fundamental, pode apresentar esse estranho comportamento duplo.
Até você tem um comprimento de onda, mas é tão pequeno, mas tão pequeno, que a gente nem notaria. O ato de observar tem um papel crucial nessa dualidade. Será que uma partícula de alguma forma decide ser onda ou partícula? Parece que a forma como a gente monta o experimento influencia o que a gente vê. Se planejamos um experimento para detectar uma partícula, encontramos uma partícula. Se planejamos um experimento para detectar uma onda, encontramos uma onda. É como se o objeto quântico respondesse à nossa medição. O próprio ato de medir ou observar parece forçar o objeto a escolher um lado. Essa interação entre observador e observado é um tópico profundo e muito debatido na física quântica. Gap 2S. Outro pilar da mecânica quântica é o princípio da incerteza de Heisenberg. Este princípio foi introduzido pelo físico Werner Heisenberg. Ele afirma que existem limites fundamentais para o que a gente pode saber sobre uma partícula simultaneamente. Não podemos medir certos pares de propriedades com precisão perfeita ao mesmo tempo. Isso não é porque nossos instrumentos de medição não são bons o bastante. É uma característica inerente da própria natureza. O universo tem uma imprecisão que já vem de fábrica, por assim dizer, no seu nível mais fundamental. Este princípio mudou a forma como vemos a precisão na ciência. O princípio da incerteza fala muito de pares como posição e momento. Momento é uma medida da massa e velocidade de um objeto. Se você sabe a posição exata de uma partícula quântica, como um elétron, seu momento se torna altamente incerto. Por outro lado, se você conhece seu momento com muita precisão, então sua posição exata se torna muito difusa e desconhecida. É como uma gangorra. Quanto mais você sabe de um lado, menos sabe do outro. Você não pode ter conhecimento perfeito de ambos simultaneamente. Essa incerteza é um aspecto chave da realidade quântica. A superposição é outro conceito do mundo quântico de explodir a cabeça. Significa que uma partícula quântica pode estar em vários estados ou lugares ao mesmo tempo. Antes da gente medir, uma partícula não está num único estado definido. Em vez disso, ela existe numa combinação ou superposição de todos os seus estados possíveis. É como se fosse uma nuvem de probabilidades. Só quando a gente mede é que a partícula colapsa e assume um estado específico. Isso é radicalmente diferente dos objetos do nosso dia a dia, no mundo macroscópico, que sempre tem propriedades definidas. Para entender a superposição, pensa numa analogia do cotidiano. Imagina que você joga uma moeda para o alto. Enquanto ela está girando no ar, antes de cair e você ver o resultado, ela é cara ou coroa? De certa forma, ela está nos dois estados ao mesmo tempo. Ela está numa superposição de ser cara e ser coroa. Só quando a moeda cai e você olha para ela, é que ela se decide por cara ou coroa. As partículas quânticas são parecidas antes da medição. Elas existem numa superposição de possibilidades, uma espécie de neblina de realidades potenciais. Gap 2. O emaranhamento quântico é talvez um dos fenômenos quânticos mais esquisitos e fascinantes que existem. Albert Einstein achava isso tão estranho que chamou de ação fantasmagórica à distância. O emaranhamento acontece quando duas ou mais partículas quânticas ficam ligadas de um jeito que o destino delas fica interligado. Elas compartilham o mesmo estado quântico. Essa conexão continua firme e forte, mesmo que as partículas estejam separadas por distâncias enormes. O que acontece com uma partícula afeta instantaneamente a outra, não importa o quão longe estejam. Essa interconexão toda desafia o que a gente entende por espaço e localidade na física clássica. Essa conexão do além pode ser ilustrada com uma analogia. Imagina que você tem um par de moedas especiais, daquelas mágicas. Essas moedas estão emaranhadas. Você joga as duas para cima e, sem olhar, bota uma num envelope e manda para um amigo que está lá do outro lado do mundo, tipo no Japão.
Quando seu amigo abre o envelope e vê que a moeda dele deu cara, você sabe na hora, mesmo sem olhar a sua, que a sua tem que ser coroa. Esse saber é instantâneo, antes mesmo de você conferir sua moeda. Partículas emaranhadas funcionam de um jeito parecido. Medir uma propriedade de uma partícula te diz na hora qual é a propriedade correspondente da sua parceira emaranhada. Esses conceitos quânticos, dualidade, incerteza, superposição e emaranhamento, não são só ideias malucas de cientista não. Eles são a base de muitas tecnologias que a gente usa hoje. O laser, que está em tudo, desde o leitor de código de barras do supermercado até cirurgia, funciona com base em princípios quânticos. Os transistores, que são os tijolinhos dentro dos nossos computadores e celulares, são dispositivos quânticos. Tecnologias do futuro, como computadores quânticos superpotentes e sistemas de criptografia quântica impossíveis de quebrar, vão depender totalmente de dominar esses efeitos quânticos esquisitões. Entender física quântica é chave para o avanço da tecnologia. Para resumir, a física quântica virou de cabeça para baixo o nosso entendimento do universo. Ela mostra que o mundo, lá no fundo, é bem mais estranho e cheio de nuances do que a nossa intuição do dia a dia consegue captar. A realidade, na escala das coisinhas minúsculas, é regida por probabilidades e não por certezas cravadas na pedra. Partículas podem estar em vários estados de uma vez, e suas propriedades podem estar conectadas de um jeito misterioso, mesmo a quilômetros de distância. O simples ato de observar pode mudar o resultado da coisa toda. Essas ideias revolucionárias dão um chega para lá na nossa visão de mundo clássica e abrem um cenário totalmente novo e de cair o queixo. Um cosmos quântico superconectado e, fala sério, maravilhosamente doido.